Bom sábado. Vamos lá. Título da lição e verso, quem me ajuda? Tempo de decisão. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: Pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Apocalipse 14, 14 e 15. Ok. Texto da lição dessa semana, ainda estamos na fase introdutória do contexto de Apocalipse 14, do contexto das mensagens angélicas. A gente vai mergulhar no tema propriamente dito das mensagens angélicas a partir do sábado que vem. Mas a lição dessa semana traz basicamente aí dois grandes aspectos importantes do texto de Apocalipse 14. O primeiro desses elementos, fazendo aí eco à lição da semana passada, se a gente lembrar, a lição da semana passada apresenta uma questão direta entre Cristo e Satanás, e a vitória de Cristo sobre Satanás antecipada ao processo, como uma garantia a todos os que vivem na história do pecado, todos nós, de que a vitória já está conquistada. Essa era a introdução da lição no sentido geral do trimestre. A lição dessa semana mostra para a gente o que essa vitória antecipada produz como efeito colateral. Ou seja, se Cristo já venceu o pecado, isso significa que existe uma porta aberta, existe um caminho aberto de retorno para casa. Ou seja, se a gente pega lá o início da história do pecado em Gênesis 3, se a gente olha que antes de todas as consequências diretas do pecado, a primeira coisa que Deus faz é uma promessa, a promessa de que a vitória já está concedida, de que a vitória já está conquistada. Todas as consequências do pecado daí para frente são danos colaterais dessa escolha inicial, mas com a possibilidade de uma segunda escolha, a escolha de voltar para casa, a escolha de retornar ao desenho original, a escolha de poder voltar ao modelo da criação original de Deus. A lição dessa semana trata dessa escolha. Há duas escolhas para serem feitas. Uma delas é status quo, é se manter no desenho atual. A outra delas é voltar para casa. Essas duas escolhas estão abertas, disponíveis ao ser humano. É disso que trata essa sequência introdutória do texto de Apocalipse 14. E aí algumas coisas interessantes aparecem no contexto da leitura. A primeira dessas coisas interessantes, e foi o assunto principal da lição, o assunto inclusive introdutório dessa semana, é a forma como Jesus é chamado em Apocalipse 14, que é o verso que a gente acabou de ouvir, de Apocalipse 14, verso 14, que diz, aparece um semelhante a filho do homem. Se a gente voltar a Gênesis, e é fácil entender isso, quando a gente retorna ao texto de Gênesis e olha a criação, lá no verso 26 de Gênesis, capítulo 1, que a gente encontra lá? Há alguém que diz, façamos. Lembram do texto? Esse que diz façamos tem uma sequência. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando você vem a Apocalipse 14, o desfecho da história, quem aparece na redenção do ser humano? Aquele que é semelhante a filho de homem. É a mesma referência cruzada entre Apocalipse e Gênesis. Do mesmo jeito que a gente tem uma referência cruzada entre Gênesis 3,15, a história do pecado, e a vitória de Cristo em Apocalipse 14, a gente tem a mesma referência de proximidade entre nós e Cristo, quando o texto referencia que aquele que venceu o pecado é semelhante a filho de homem. Não é filho de homem, mas é semelhante a. Ou seja, na criação tem um marco registrado. Deus escolhe criar seres semelhantes a ele. Na redenção não poderia ser diferente. Aquele que redime é semelhante àqueles que são redimidos. E isso faz uma conexão interessante às duas histórias, a história de Gênesis e o fechamento da história. A outra coisa interessante disso, quando a gente observa o desenho, é lembrar quem é a pessoa que está lá dizendo façamos. Se a gente olha João, o mesmo autor de Apocalipse, no Evangelho, no primeiro capítulo,
ele referencia a criação e o personagem da criação. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas pelo Verbo, e sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. Portanto, o personagem que está lá na frente, lá atrás, no texto de Gênesis, dizendo façamos, é o personagem que é identificado aqui no livro de João como sendo o Verbo, aquele que se fez carne e habitou entre nós, aquele que é semelhante ao Filho do Homem. Ou seja, é Jesus aqui no início, é Jesus aqui no final. O mesmo personagem percorre a Bíblia por inteiro, da criação à redenção. E essa é a coisa interessante da introdução do capítulo 14. Ou seja, as mensagens apresentadas no capítulo 14, as três grandes mensagens angélicas, no sentido primário das mensagens, tem como autor, como aquele que promove as mensagens e coordena a execução delas, o mesmo sujeito lá do início, o autor e consumador da nossa fé. Então, essa ligação ela é importante de ser mantida em mente quando a gente lê o livro de Apocalipse. E é por isso que o livro de Apocalipse começa com uma frase: revelação de Jesus Cristo. Ou seja, muito diferente da expectativa desenvolvida ao longo da história humana de que o livro de Apocalipse é um livro oculto, de que o livro de Apocalipse é um livro difícil, de que o livro de Apocalipse é um livro cheio de mensagens que ninguém pode entender. Ao contrário disso, o livro de Apocalipse é a descrição, é a revelação de Jesus Cristo, numa mensagem. Esse Cristo é o que criou, é o que conduz e é o que fecha a história. Portanto, olhar para o capítulo 14 é olhar para esse desfecho a partir de um personagem, e esse personagem, Cristo. Então, a lição dessa semana começou com essa introdução, apresentando para a gente que esse Cristo é semelhante a nós. E isso cria algumas referências importantes. A primeira delas, proximidade. Ou seja, aquele que nos redime é conhecido e próximo a nós. Próximo ao ponto de se identificar conosco. Se fez carne, habitou entre nós, vimos a partir dele glória, que é dele, mas também glória, que é do Pai. O que significa que retornamos à casa do nosso Pai. Esse desenho é importante na identificação do Filho do Homem conosco, mas não é só isso. Essa expressão, Filho do Homem, também traz outras referências importantes. A referência importante de que Adão não precisava ter feito o que fez. Não precisava ter escolhido o que escolheu, o que torna injustificável o pecado. Ou seja, o pecado não é algo que eu possa contemporizar, não é algo que eu possa colocar como uma segunda instância. Não, o pecado é algo que não tem razão de ser. E a prova de que não tem razão de ser é que, por um homem, o pecado entrou ao mundo, por um homem, o pecado saiu do mundo. Ou seja, não havia justificativa para o que Adão fez. Porém, há uma coisa também igualmente importante nessa expressão, semelhante ao Filho do Homem, que é a distinção entre Cristo e nós. Nós que vivemos na história do pecado, não Adão. Essa terceira referência é importante pelo quê? Ele é semelhante, mas não é igual. Ou seja, a vitória sobre o pecado conquistada por Cristo é aquela que deveria ter sido conquistada por Adão. Mas a vitória sobre o pecado, que é conquistada por nós, é distinta dessa. Porque a vitória sobre o pecado que nos compete é a dependência de Cristo. E nesse sentido, a semelhança é importante. Ou seja, ser semelhante não é ser igual. Portanto, o Cristo que veio, sim, se fez carne, era homem como todos nós, no sentido de carne e osso, mas guarda algo distinto de nós. Qual é essa distinção? Ele vem ao mundo, mas vem sem pecado. As contingências do pecado estavam sobre ele, fome, sede, dor, todos os desenhos de ansiedade que sofremos, tudo isso estava presente nele. Mas a mente dele está livre de pecado. Por isso Jesus podia dizer, Satanás nada tem em mim, no que se apegar. E aqui tem uma distinção crucial, que também é parte desse processo das escolhas, que é a nossa escolha
depende de Cristo. A escolha de Cristo depende de Cristo. E aqui tem uma distinção crucial. A nossa escolha não depende de nós. A escolha de Cristo depende de Cristo. Ou seja, Cristo vence o pecado por si mesmo. Nós vencemos o pecado pela dependência de Cristo. E a pegadinha na história que Satanás monta ao longo das histórias diferentes da religiosidade ao longo dos tempos é ou de criar um positivismo barato de que nós podemos vencer por nós mesmos, ou criar um processo tão degenerativo que é impossível vencer, então não liga para isso. Seja de um lado ou de outro da história, ele nos mantém no lugar que quer que nos mantenhamos, na contingência do pecado. Então, essa é uma parte importante do processo de compreensão dessa expressão, semelhante a filho de homem. Sim, ele se identifica conosco. Sim, essa identificação nos permite acreditar num Deus que é próximo, mas não, ele não é igual a nós e não, nós não somos iguais a ele. Por isso, Adão chega diante de Deus e diz: por quê? Todos os animais têm alguém semelhante com quem compartilhar e eu sou o único sozinho aqui. Ou seja, aquele que foi criado semelhante a Deus identifica que Deus é distinto dele. E isso é importante manter em tela quando a gente vê essa expressão, filho do homem. Compreendido isso, então, aí vem o restante da discussão da lição dessa semana. A primeira coisa interessante é lembrar o quê? Este que é semelhante ao filho do homem, que se fez carne, habitou entre nós, antes de ir embora, fez uma promessa. Caprichosamente, no capítulo 14 do Evangelho, versos 1 a 3. Lembra? O que diz lá? Todo mundo sabe de cor. Não se turbe, credes em Deus. Então, creiam também em mim, porque ele me enviou. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria avisado vocês, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, o que eu vou fazer? Voltarei para que levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Entende a ligação? Façamos o homem à nossa imagem. A promessa e o desfecho dessa história. Essa sequência, esse modelo sequencial de história, mostra que há uma ligação contínua do Gênesis ao Apocalipse de Cristo conosco. Contínua ao ponto de ele sentir saudades. Porque essa é a expressão de João 14. E quando a gente lê o 15, o 16 e o 17, a gente tem a noção plena do que é essa saudade. É interessante perceber que aqui neste ponto, tanto da lição de domingo quanto a de segunda, ele fala da restauração da nossa identidade. A ele, diretamente ligado nele, totalmente dependente dele e principalmente sendo resgatados por ele. E que a questão também da identidade no caráter, ela também se forma mediante o que ele nos pré-determina. E que este caráter estará sendo transformado nesta vida. Não tem transformação de caráter depois. Second time. E aí a gente percebe como ele cuida de nós na nossa história e na história dele, porque ele é o Deus da história, e isso, assim, me encanta tremendamente. Essa é a parte bonita da história. E você usou uma palavra que é uma palavra importantíssima, eu usei a palavra ao contrário, a identidade do Cristo conosco, mas tem o inverso disso, que é a identidade que nós perdemos e vamos recuperar em Cristo. Ou seja, não somos humanos. E essa é uma coisa importante de dizer e difícil de dizer no século atual. Porque toda vez que você diz isso, há um alvoroço que se forma nas diversas correntes ideológicas do modelo atual de vida. Mas não somos humanos, somos qualquer outra coisa. Alguma coisa do humano restou em nós, mas não somos humanos, no sentido pleno da palavra. Que no momento em que nos desligamos de Deus, na história do pecado, lá no Éden, aquilo que éramos deixou de ser. Tanto que não somos mais chamados filhos de Deus. Somos reconhecidos como filhos do diabo. Essa é a condição da humanidade, de todos nós. Deixamos de ser a partir do momento em que Cristo nos interpela com uma proposta. A proposta é: volta para casa.
essa proposta nos permite vivenciar o retorno à filiação de Deus em estando aqui. O que eu não posso esquecer é que o filho do diabo continua lá dentro. Sermão de ontem, para quem assistiu. Continua lá, quietinho, inerte, prontinho para aflorar toda vez que alguma coisa nos tira do protocolo. Portanto, essa é uma parte importantíssima da compreensão das escolhas. Ou seja, qual é a escolha que nós temos de fato a ser feita? Também é redundância do sermão de ontem. Qual é a escolha? A escolha é comunhão. A nossa identidade depende disso. Ou seja, quando eu escolho Cristo e estar com Ele, todas as demais coisas vão sendo resolvidas no processo. Nossa identidade se recupera, nosso aprendizado retorna, nosso foco muda e todas as disposições começam a ser transformadas. Despluga, acende a outra, porque não dá para estar desplugado sempre, então eu desplugo de um, significa plugar o outro. E assim, segue a vida. Ou seja, nossa escolha é permanecer em Cristo. Daí a expressão de virando a página. Você vira João 14 para João 15, o que tem lá? Não tem uma história da videira e uma história dos ramos. Percebe? Essa é a proposta. Permaneçam em mim. Esse é o desenho. Se a gente entende isso, então a gente começa a entender a sequência do processo, ou seja, na sequência do processo da promessa que ele faz de voltar, existe um interlúdio. Qual é o interlúdio? A vida e o juízo. Ou seja, entre essas duas histórias, o convite e a redenção, tem a nossa história e o juízo. A nossa história é a resposta que eu dou a essa estrutura do convite. O juízo é a avaliação, se eu respondi. Ou seja, seria muito fácil a ideia de um céu, Papai Noel, sem a verificação das boas ações, entre aspas. Tá? Seria muito fácil, uma história assim, muito interessante, uma história assim, ela só não seria justa. É incrível que a gente ama a graça, mas alguma coisa dentro de nós abomina a justiça. E isso é fácil de entender por quê. O pecado sempre vai abominar a justiça e sempre vai adorar a graça, porque o pecado sabe que ele está condenado à extinção. Portanto, ele quer a graça, ele quer a vida. Mas o pecado não quer mudar a condição de pecado. Por isso ele abomina a justiça, porque a justiça é a interposição disto. Daí a importância de a gente perceber na história do juízo o referencial. Ou seja, quando a gente olha essa expressão filho do homem em Apocalipse e lembra que a mesma expressão está apresentada em Daniel 7, lembra no texto? Quando a gente olha Daniel 7, a partir do verso 9, sequência da visão dos 4 animais, os reinos, a partir do verso 9, o que está descrito ali? Viu um ancião de dias, assentado, diante dele o quê? Outros tronos. E diante destes se abriram os livros, e deu-se início a uma sessão de juízo. Ao término dessa sessão de juízo, há o processo de resolução desse juízo. E olha que interessante, o processo de resolução desse juízo não é a destruição dos ímpios. O processo de resolução desse juízo qual é? Viu então o Filho do Homem assentado nas nuvens, que se aproximou do ancião de dias e recebeu dele todo o domínio, todo o poder. Portanto, a resolução do juízo não é a condenação do mal, é a redenção dos filhos do Filho do Homem. Apocalipse 7, Daniel 7. A destruição dos ímpios se dá depois. Você vai ver isso lá no fim de Apocalipse. Ou seja, há algo importante no juízo. O juízo não é sobre os ímpios, é sobre quem? Sobre os da casa de Deus. O juízo é a verificação de todos aqueles que se acham inscritos no livro da vida e do Cordeiro. Ou seja, toda vez que a gente diz eu aceito o sacrifício de Cristo, imediatamente o que acontece? Eu vou para o livro da vida e passo a fazer parte do quê? Do juízo.
Ou seja, o juízo é a vindicação dos filhos de Deus. O juízo, ele é a verificação diante de um acusador. E o juízo presta conta da inocência dos filhos de Deus. Portanto, o juízo é redentivo, vindicativo, ele não é condenatório. E essa é outra das pinturas equivocadas que Satanás montou ao longo do tempo, porque ele atrelou a figura do juízo a qual figura? A da condenação. O interessante é que mesmo nos credos antigos do cristianismo, está presente a ideia correta de juízo, mas as pessoas perderam a perspectiva disso. Lembram? A maior parte da gente que tem algum cabelo mais branco, ou como o Nelson já foi perdendo, lembra da estrutura original do modelo. Lembram do credo católico? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, um só seu Filho, nascido da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi morto, crucificado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentado à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso, e de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Percebe que a noção está presente lá. Mas percebe com o que ela está conectada? Com a vinda? Não com o fim. E tem que ser assim mesmo, porque a Bíblia não diz outra coisa. O problema é que as pessoas se esqueceram disso. Por se esquecerem disso, se esqueceram do quê? Esqueceram da vinda. Percebe? A adulteração do processo do juízo deslocou o desenho da vinda. Porque se alguém morre e vai para o inferno, ou para o céu, ou para o purgatório, Cristo vem fazer o quê? Já está feito. Julgar vivos e mortos não é possível se os mortos já foram julgados e já foram para um de três lugares. Então a gente se esquece mesmo dos credos antigos. Outra coisa importante, se eu perco a noção de juízo e vejo o juízo como condenatório, a pergunta é, que sentido tem o juízo condenatório num contexto de milênio? Que acontece logo depois da vinda de Cristo. Então, há uma série de elementos que, quando eu perco a noção de juízo adequada, eles vão se embaralhando juntos. E essa é outra coisa importante dessa percepção da expressão o Filho do Homem. Ele tem algo para ser feito antes da condenação. Ou seja, do mesmo jeito que no Éden, antes das consequências do pecado aparecerem, veio a promessa, no fim é igual. Antes das consequências do pecado se manifestarem em definitivo, ou seja, a morte eterna, o que vem? A misericórdia. Isso é de praxe em Deus. Primeiro ele ama, no sentido pleno da palavra. Depois ele resolve a conta, no sentido pleno da palavra. Essa sequência, ela é contínua. Primeiro ele salva Noé, depois cai o dilúvio. O processo é sempre o mesmo. Não há inversão disso. O único momento na história em que a gente vê a inversão disso é quando ele decide trazer sobre si a consequência do pecado. A cruz inverte essa história. Primeiro veio a cruz, depois a ressurreição. Mas em todas as histórias que têm a ver conosco, primeiro vem a graça, depois vem o castigo. Esse é Deus. Essa é outra coisa por trás da expressão Filho do Homem. O Deus de amor, ele não é amor só na retórica, ele executa da forma como o desenho do amor exige. Primeiro a graça, depois a resolução. Quando você olha isso, aí a gente entende a efetividade da escolha. Ou seja, o que de fato quer dizer a escolha. Se eu entendi tudo que Deus fez, entendi todos os convites, entendi todas as implicações do convite, então sobra escolher. Eu quero voltar para casa? Ou quero ficar para assistir o que será o processo do castigo? Eu quero a graça? Ou eu quero o castigo? Lembrando que a graça tem um antecedente, o juízo. Quando a gente observa as mensagens angélicas e observa as características do povo de Deus em Apocalipse 14, qual é a característica que descreve o povo de Deus em Apocalipse 14? São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. A mesma característica que a gente viu no capítulo 12. Lembra?
Foi dadas à mulher asas como de águia, ela fugiu para o deserto, lá ficou protegida e sustentada durante 1260 dias. E aí, na sequência, vem a descrição. Foi perseguir o resto da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. Percebe? A mulher guardava os mandamentos de Deus. A descendência dela faz a mesma coisa. Guarda os mandamentos de Deus. A mulher tinha dentro dela a manifestação do testemunho de Jesus. Os restantes dela têm dentro deles a manifestação do testemunho de Jesus. É a mesma sequência, nunca foi diferente a história. Deus nunca deixou seu povo desamparado em nenhum momento da história. Ao mesmo tempo que ele tem todos os parâmetros necessários para a vida cristã, para a vida em Deus, para a vida em Cristo, ele tem toda a guia necessária para que o povo saiba para onde caminhar. O único período que a gente tem, ou os períodos poucos que a gente tem da história sem a manifestação profética, o mundo se aprofundou na desgraça ao nível extremo. Por isso, sempre aparece em seguida a esses momentos um texto, a plenitude dos tempos. Percebe? O mundo está indo de mal a pior. O que Deus faz? Suscita Noé. Porque há um tempo sem ninguém. E o mundo desceu ao nível máximo da expressão do mal, a ponto de a humanidade se tornar má e má continuamente, diz Gênesis 6. Quando Jesus vem, o que diz lá? Na plenitude dos tempos se manifestou aquele que havia de vir. 300 e poucos anos, quase 400 anos sem profeta em Israel. E o mundo? Aí você tem os apóstolos, vira a página do primeiro século, morre o último deles, que é João, e aí você tem um período negro na história, sem manifestação profética. Terminam os 1260 anos de perseguição à mulher, e o que você tem de novo? Manifestação profética, e o remanescente surge. Antes que venha o período do final, Deus de novo suscita profeta para que levante uma voz ao mundo e diga ao mundo: está chegando o tempo. Deus nunca executa suas ações sem que os seus filhos tenham a oportunidade de saber disso e que haja um convite de conversão, e que haja um convite para aceitação do plano maior, que é voltar para casa. Foi assim sempre e continuará sendo assim sempre. Como é que essa história se fecha? Como é que essa história termina? Termina com o Filho do Homem se manifestando com uma divisão de cenas. Duas coisas ocorrendo. De um lado, a ceifa. Do outro lado, a vindima. Primeiro vem a colheita dos justos. Depois vem a vindima para a destruição. Ou seja, há uma foice na mão daquele que vem. E a foice não é uma foice condenatória. A foice é trazer para si todos os que são seus. Portanto, resta para a gente uma coisa bem simples. O que eu respondo uma vez que eu conheço os resultados do pecado? Porque basta assistir, basta abrir a janela. O que eu faço? Eu reconheço e aceito um convite para voltar para casa, ou eu ignoro tudo isso e continuo no status quo? A pergunta é quase insana, principalmente quando a gente vê os efeitos colaterais do pecado manifestos de forma tão... Dá para imaginar o que a gente viu essa semana. Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Você imaginar um sujeito totalmente fora de si entrar dentro de uma escola com uma machadinha e meter na cabeça de crianças de 4, 5 anos. Não faz sentido. Não tem nada que justifique isso. Nem mesmo a loucura justificaria isso. A pergunta é, apesar de tudo isso, a gente ainda acredita que tem saída para um mundo como esse pelo humano? Porque essa não é uma história de hoje, é uma história que se acumula no tempo. De vez em quando a gente é pego com alguma delas. Para lembrar que o mal é mal mesmo. Não é só um fake. Portanto, as escolhas são bem simples. Ou eu escolho voltar para uma casa onde tudo é perfeito e são, ou a insanidade completa e a degeneração completa do que o pecado produziu. A grande coisa insana de tudo isso é como o ser humano insiste em continuar escolhendo a insanidade. E isso mostra o tamanho da força do mal que reside em nós. Ou seja, ele realmente exerce uma força que, não fosse por Cristo, era impossível de mudar.
O que eu realmente espero para mim e para todos nós é que não só isso seja claro em todos os detalhes do que é essa proximidade que Cristo insiste em ter conosco, mas o quanto é insano o lado oposto disso. E o quanto vai se tornando cada vez mais insano. E aí a gente entende porque a Bíblia insiste em dizer que o fim da história também será parecido com o que era nos dias de Noé ou nos dias da primeira vinda de Cristo. A crueldade e a forma da manifestação humana em todos os aspectos do pecado, ela se repetirá na sua intensidade. Ou seja, conforme o Espírito Santo vai se deslocando, ou seja, vai terminando a sua obra. Não é que ele está indo embora, porque não vai. Deus é onipresente. Mas ele vai deslocando-se para fora da sua obra, porque as pessoas estão tomando as suas decisões. Quanto mais ele se desloca, mais intensamente o mal vai se manifestando, até que ele vai se manifestar de uma forma completa, para a gente pelo menos ter um pedacinho de tempo para ver as consequências do que teria sido a humanidade sem o freio constante do Espírito. E a gente já começa a ver glimpses, pequenos lampejos do que é isso ao longo da história. O que eu realmente espero é que a lição dessa semana, desse trimestre, seja uma provocação a gente a olhar para isso de maneira completa e entender que essas mensagens são convites e advertências embutidos na mesma mensagem, mas que, acima de tudo, elas mostram a brevidade disso. Porque a profecia de tempo, para a qual a lição dessa semana nos chamou a atenção, é uma profecia de tempo que já se cumpriu há 200 anos atrás. Portanto, já vai alto o tempo do fim da história. Já vai alto o tempo da brevidade do tempo. E isso é a parte importante de compreensão das mensagens angélicas, de compreensão do tempo real em que estamos vivendo. Deus abençoe, é o que eu espero para vocês e para mim, até que possamos ver o cumprimento de tudo isso. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque, apesar de todas as circunstâncias do mundo em que vivemos, ainda temos a certeza de que Deus continua conduzindo todos os eventos e todas as questões que envolvem esse mundo. Te agradecemos porque o sacrifício de Cristo, mais do que uma oportunidade de retorno para casa, é um convite latente que bate ao nosso coração com o desejo daquele que quer nos encontrar novamente, quer reunir seus filhos. Dá, Senhor, que possamos aceitar esse convite e desenvolver uma vida que para outros possa ser também um convite a estar contigo na eternidade nas mansões celestiais. Tudo isso te pedimos, confiado nos méritos de Cristo, em nome dele que oramos. Amém.